Ok. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao live desta semana da Iniciativa Liberal de Odivelas. O meu nome é André Francisco e serei o moderador desta iniciativa. Sou igualmente cabeça de lista à Assembleia Municipal de Odivelas pela Iniciativa Liberal. Desde o início da Iniciativa Liberal, sempre foi reconhecida desde que foi reconhecida como partido político em Portugal, muitos têm falado sobre o que é o liberalismo e quais as políticas que lhe estão associadas. Muitas vezes são criados mitos e ideias alinhadas sobre o que é ser liberal e o que significa apoiar causas e medidas liberais no âmbito tanto social como económico. Sobre este tema, o desmistificar o liberalismo, reunimos os candidatos aos municípios da Zona Norte da área metropolitana de Lisboa, que passo a apresentar. No final das diferentes intervenções, ficou destinado um pequeno período para perguntas e respostas da nossa audiência. Bruno Horta Soares, de Lisboa, Eunice Quintas de Mafra, Miguel Barros de Cascais, Bruno Mourão Martins de Oeiras, Filomena Francisco, de Loures, Nuno Ataíde da Amadora, Filipe de Sousa Martins de Odivelas e Paulo Carmona de Sintra. Muito boa noite a todos. Agradeço a todos a presença neste live. E sugiro começarmos pelo Bruno Horta Soares. Boa noite, Bruno. Olá, obrigado pela presença. Considerando que te apresentas como candidato à Câmara Municipal de Lisboa, do teu ponto de vista, como é que é a capital de um país liberal? Como é que deve ser essa capital? Bem, muito boa noite a todos. É um prazer enorme podermos debater entre nós, mas mostrarmos que o entre nós não é cada um no seu quadrado, é de facto este entre nós ser um pouco mais largo. Esta visão da AML é algo que temos também debatido internamente e acho que é importante nós darmos esta visão das ideias que superam as fronteiras geográficas. E, de certa forma, a tua pergunta enquadra-se naquilo que é a ideia da própria visão liberal que nós temos para o país. Mas desde o início, isto eu acho que, às vezes parece um bocado tonto estar sempre a reforçar isto, mas acho que faz todo sentido nós nunca esquecermos que desde o início que nós nunca dizemos Portugal liberal, dizemos sempre Portugal mais liberal. E isso não foi ocasional, não foi um acaso, por acaso calhou bem. Não, foi consciente, porque o que nós sentimos desde o início é que existem vários rumos que o país, que a cidade pode tomar. E o que nós sentimos, mais do que ter uma visão fechada do que é o destino e qual é que é o fim da cidade liberal, nós temos consciência que há rumos com os quais não nos identificamos. E este rumo é o rumo que o país e a cidade têm seguido nos últimos anos, que é um rumo de estatização, um rumo que, do ponto de vista económico, está cada vez mais centralizado nesta entropia que é criada pelas burocracias municipais, um país que, do ponto de vista até político, estamos cada vez mais, e estamos a atravessar uma fase muito complicada, em que sentimos cada vez mais o medo presente na sociedade, portanto, politicamente há cada vez menos participação, menos cidadania, portanto, esse é o rumo que o país tem tomado nos últimos anos. E aquilo que nós, quando criámos a Iniciativa Liberal, nós não conceptualizámos, e isso acho que é aquilo que eu não sou da linha académica do liberalismo, eu costumo dizer que o meu liberalismo é o liberalismo real, eu venho das tecnologias, portanto, para mim o que eu vejo à minha volta é liberalismo, é liberdade, é as tecnologias não terem fronteiras, é as pessoas não terem fronteiras, portanto, essa é a minha visão, e nós sempre defendemos o liberalismo, por definição, somos muitas vezes acusados precisamente de não vendermos dogmas, não é? O liberalismo é muitas vezes associado a uma visão não dogmática, que quer dizer que nós não apresentamos um mundo cor-de-rosa de um dia vamos chegar à cidade liberal perfeita. Não, nós desde sempre assumimos, e é a ideia que temos para Portugal, que ao acreditarmos, ao acreditarmos naquilo que defendemos desde o início, que é o liberalismo, é genuinamente uma política humanista, que acredita nas pessoas, e acredita nas pessoas, compreendendo que as pessoas podem fazer muito bem, e também podem fazer muita asneira, mas acredita que as pessoas é isso a força de um país e de uma cidade, então é isso que é o acreditar no liberalismo, e é isso que é a cidade liberal. Não é alguém dizer, eu vou-vos fazer aquilo, e agora venham comigo. Não, é muitas vezes deixar a cidade ir à frente e criar condições para acelerar a cidade e estar, sobretudo, a apoiar naquilo que é necessário ou estritamente necessário. Nós temos dito muito em Lisboa, nós achamos a cidade fantástica, o potencial da cidade é fantástico, das pessoas é fantástico, e aquilo que está a limitar o potencial não é ver um Messias que vem dizer como é que a cidade de Lisboa vai ser. Não, é precisamente deixarmos as pessoas e deixarmos a cidade desenvolver-se por ela própria. E ela própria são as pessoas, são os comerciantes, são as entidades, são as associações, é toda a comunidade.
E nós acreditamos nisso, por isso é que temos dito muitas vezes que o que nós queremos é que a Câmara Municipal, que é um instrumento político que pode condicionar ou potenciar a cidade, deve sair da frente daqueles que querem mais, daqueles que acham que têm condições e querem genuinamente ajudar a cidade a desenvolver-se e progredir. Portanto, a Câmara, que é um instrumento político, se sair da frente, só tem duas obrigações: sair da frente para deixar quem quer mais ter mais e não deixar ninguém para trás. E isto tem sido aquilo que nos últimos anos tem faltado. Nós vendem-nos muitas ideias, umas criadas no início do século passado, assim, agora é que vai ser, agora é que vai ser a cidade perfeita da ideologia A ou da ideologia B. E quando nós vimos sem esta pressão dizer, olha, não se preocupem, basta votarem e daqui a 4 anos votam outra vez, porque nós vamos construir a cidade. E nós dizemos não. E muitas vezes nas ruas, às vezes parece estranho, e eu pergunto às pessoas, olha não, o que é que a Câmara pode deixar de fazer por vocês? Não é? O que é que a Câmara vos está a atrapalhar na vossa vida? Porque isto é o que é acreditar nas pessoas, é acreditar em alguém que é liberal. É que as pessoas querem fazer e podem fazer. Portanto, se a cidade, a gestão da cidade, ou a autoridade da cidade, sair da frente das pessoas, nós achamos que as cidades têm todas um potencial enorme para se envolver. Portanto, o que é que cabe depois à tal cidade liberal? Tornar-se mais ágil, mais flexível. E é um compromisso que isto só, ou seja, é aquilo que eu vejo no meu mundo. Nós temos sempre duas formas de conseguir não perder o passo. Uma é evitar que os outros andem mais depressa do que nós. Ou seja, se alguém começa a correr, não dizer, não, é proibido correr, não podes fazer, não, é por aí fora. Ou então temos que acompanhar o passo. E acho que é isto que nos últimos anos, nos últimos 40 anos, as instituições públicas tornaram-se tão gordas, tão pesadas, tão burocráticas, que deixaram de ter capacidade para acompanhar o passo de quem quer mais. Das pessoas, dos comerciantes, dos empresários. Então a única forma é impedir que alguém se mexa. E se ninguém se mexer, é isso que nós assistimos no país e estamos a assistir em Lisboa, quando todos fomos pobres, somos todos iguais e felizes e ninguém é pobre. E é esta visão que nós queremos deixar. Não é vender uma ilusão de uma cidade perfeita, liberal, isso não existe, é mudar o rumo. Portanto, voltando ao início, o que nós não queremos vender a ideia da cidade liberal. Nós queremos dizer que o rumo não é este a ser seguido. O rumo é o outro. E o rumo é de um Portugal mais liberal. Portanto, nós convivemos bem com pessoas que acreditam noutras convicções para a sociedade. Convivemos bem com pessoas que têm outras ideias. Mas acreditamos que a liberdade de indivíduo é sempre aquela que vai liderar. Portanto, depois caberá à cidade e à administração da cidade, obviamente, criar as infraestruturas necessárias para que isso aconteça, para ter os instrumentos de checks and balances, de equilíbrios de poder, e é isso que nós queremos. Ou seja, ser verdadeiramente liberais na dimensão política, na dimensão económica e na dimensão social. Portanto, não há aqui nada para vendermos como o elefante branco, vai ser tão bonito, Lisboa liberal. Não, Lisboa liberal será o que os lisboetas quiserem, o que as pessoas quiserem, porque essa é a liberdade que nós queremos dar às pessoas. Muito bem, e de facto é a liberdade que é o que nos une a todos, independentemente da nossa localização e ser mais ao centro, mas a liberdade é o nosso foco, é o nosso princípio base. Mas pegando um bocadinho mais nos pilares gerais do liberalismo, vou-me dirigir agora nisso. Boa noite, Eunice Quintas. Olá, boa noite, André. Boa noite, muito obrigado pela presença e pela disponibilidade. Pegando aqui também neste tema da aplicação autárquica e do liberalismo em termos autárquicos, no seu ponto de vista, os pilares liberais também se aplicam à gestão autárquica, de alguma maneira? Boa noite, André, boa noite a todos, boa noite a todos que não estão a ouvir. É um prazer estar aqui convosco. Antes de lhe responder à questão, também agradecer aqui um agradecimento especial ao Bruno Horta Soares pela coragem, fortíssima coragem da organização do Arraial e pelo teu excelente discurso, muito, muito focado naquilo que são os nossos princípios e aquilo que nós defendemos. Muito bem, em relação à pergunta, se os pilares liberais também se aplicam à gestão de uma autarquia local, 200% sim. Aplicam-se porque o Bruno também já falou muito sobre isso, portanto já deu aqui a sua perspectiva, e eu vou começar por dizer que existe muito um mito de que os liberais não querem Estado. Que os liberais, a liberdade dos cidadãos está acima de tudo e que não existe a participação do Estado.
E isso não podia estar mais errado, não é? Na verdade, nós queremos um Estado, não queremos um Estado com a dimensão que sufoca os indivíduos e que lhes tira a liberdade, como hoje em dia nós verificamos isso, inclusivamente a nível autárquico. E, portanto, este Estado social e social-democrata interfere em demasia e está muito presente nas vidas de todos nós. E, portanto, o que nós queremos numa autarquia liberal é, obviamente, uma autarquia que seja muito mais eficiente, muito mais virada para os cidadãos, que preste serviços que realmente interessam às populações locais e, acima de tudo, muito, muito basilar, é que seja uma autarquia que promova o bem-estar social e o bem-estar comum dos cidadãos a nível local, que é basicamente esse o princípio e dentro das liberdades individuais e que promova esta liberdade individual. Nós neste momento temos em Portugal um Estado, como o Bruno referia há 40 anos, um Estado social e social-democrata que tem um peso muito, muito grande nas pessoas e esta autarquia liberal que nós defendemos é certamente vai ter um papel fundamental na questão da descentralização do poder exercido pelo Estado e em todas as áreas que vão desde a saúde, à educação, à habitação, à parte social, à coesão social, à mobilidade, etc. A verdade é que o grande desafio dos autarcas liberais passa realmente por criar este processo de desconstruir e de descentralizar o poder e o que é que isso significa para as pessoas. Sobretudo significa descomplicar, sair da frente das pessoas, retirar serviços que muito provavelmente não fazem muito sentido serem prestados pela autarquia global, significa retirar ainda o peso e a carga fiscal que o Estado Central já tanto imprime sobre todos nós e, portanto, a autarquia liberal também terá esse papel de reduzir o peso da carga fiscal e de todos os encargos que as pessoas têm ao nível económico e da sociedade civil em geral. E sobretudo, estes desafios têm um cariz e um objetivo muito, muito importante, que é aproximar as pessoas do poder político. E não o contrário, que nós verificamos hoje em dia, é que o poder político acaba por tomar como seu as decisões todas e as pessoas acabam por se afastar das decisões que são tomadas pelo poder político, acabam por abdicar da sua liberdade em função do que o poder político decide por elas, considerando que esse poder político decide melhor do que as próprias pessoas e que elas não são capazes de controlar as suas vidas. Numa autarquia liberal, nós consideramos que uma autarquia liberal vai dar o poder às pessoas, vai devolver o poder às pessoas de forma a que elas controlem a sua vida e se possam realizar os seus projetos na sua plenitude. E, portanto, pensar uma autarquia liberal tem exigido de todos nós um desafio muito grande. Temos nos empenhado nestes últimos meses, já começamos este trabalho, eu diria que há mais de um ano, e porque vamos reconstruir toda uma nova forma de pensar a autarquia, nomeadamente nestas questões de qual é o poder do indivíduo e como é que se devolve o poder às pessoas, retirando esta carga do socialismo e da social-democracia que tão forte controla as nossas vidas. A sociedade, ou a gestão autárquica, do ponto de vista liberal, tem que deixar ao mínimo. Por isso é que nós defendemos um Estado, sim, mas um Estado que seja mínimo e que sirva aos interesses comuns das pessoas, um Estado que não pese demasiado nos bolsos das pessoas e que coloque as pessoas no centro. No fundo, vamos estabelecer um sentido de uma matriz de utilizador-pagador. É um dos principais pilares de uma autarquia liberal que nós defendemos, é este sentido de utilizador-pagador, e através disso vamos devolver realmente o poder às pessoas. As pessoas vão pagar os serviços que vão consumir e não vão ser todos a pagar para o serviço que alguns vão consumir. E, portanto,
vamos considerar que, à partida, as pessoas vão escolher os serviços que querem ser prestados pela autarquia liberal. Esta autarquia vai ter que se centrar nas funções essenciais, que passam, obviamente, pela sustentabilidade do território, pela gestão dos serviços públicos, por garantir a autonomia das pessoas e da comunidade e, sobretudo, a autarquia liberal vai garantir a preservação da liberdade individual. O Bruno também já falou sobre isso, que é as pessoas realizarem-se na sua plenitude, implica que não seja a autarquia a dizer o que é que elas devem ou não fazer, mas sim que sejam elas o motor, inclusivamente, da cidade. Para isso, é fundamental estabelecer uma hierarquia de poderes e passarmos numa construção do poder diferente da que temos hoje em dia. No liberalismo, consideramos que o poder se deve construir de baixo para cima, do indivíduo para o poder político. E o que nós observamos no socialismo é exatamente o contrário, é o poder político a decidir a vida dos indivíduos. E, portanto, só com uma hierarquia de poderes, de baixo para cima, é que o indivíduo, em todo o seu contexto familiar, económico, associativo, que é, sobretudo, uma parte importantíssima da nossa sociedade, uma questão associativa que nós tanto queremos dinamizar, que nos faz permitir viver de forma livre e muito mais próxima do poder político. E é, no fundo, para circunscrever os poderes que a própria autarquia toma para si próprios, não é? Portanto, quanto mais o cidadão, o município, for próximo do poder político, mais tem na mão o poder de dizer ou que a autarquia, se a autarquia vai ou não prestar determinado serviço, se a autarquia vai ou não promover determinada lei. É, portanto, invertermos o sentido da tomada de decisão e do poder. Existem inúmeras áreas para a autarquia liberal se desenvolver, mas eu enumero algumas, nomeadamente a questão da gestão e do desenvolvimento do espaço público. É uma questão que deverá ser uma área de grande ocupação de uma autarquia. A limpeza e a segurança das estruturas dos serviços públicos, a regulação das atividades e dos equipamentos comunitários e, por fim, e muito importante, garantir os direitos da propriedade dos cidadãos, as propriedades individuais. E, portanto, colocadas desta forma, estas áreas de atuação podem não ser muito claras quanto à amplitude e à extensão do poder local, e, portanto, cabe-nos a nós, todos aqui, liberais, construirmos nos nossos programas e todos aqui e a todos os liberais que por este país fora, todos nós vamos construir programas autárquicos, mapear e construir estas políticas que vão ser bastante concretas, no fundo, na transmissão das ideias do que é que será a amplitude e a dimensão do poder político local no conceito do liberalismo. Apela um bocadinho à capacidade de síntese, está bem? Eu vou terminar, é um minuto. A construção destas políticas passa por descomplicar a vida das pessoas, descentralizar, nomeadamente uma questão fundamental será a questão de colocar a transparência dos atos do poder local acima de tudo e suprir as carências do Estado Central e retirar a autarquia de onde não deve estar. O autarca liberal deve ser um líder que promove a capacidade das pessoas, que promove o seu máximo potencial, não deve ser um protagonista. O autarca liberal deve ser o facilitador. E tenho a minha intervenção, termina por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Eunice, muito obrigado. Pegando agora um bocadinho e apelo às próximas intervenções, apelo à capacidade de síntese.
Vou passar aqui ao Miguel Barros, de Cascais. Boa noite, Miguel. Muito obrigado Boa noite, pela disponibilidade. Vou pegar aqui num bocadinho naquilo que foi já de alguma maneira refletido nisso, numa parte inicial, que existem aqui alguns mitos e alguns preconceitos, mas que existe aqui alguma falta de esclarecimento relativamente a alguns conceitos liberais. Do ponto de vista do Miguel, porque é que quando nos querem confrontar fazem uma associação ao neoliberalismo? André, faz associações a muitas coisas. O neoliberalismo é uma delas. Este fim de semana, há poucos dias, fomos chamados de rapazolas. Portanto, o tema e o que nos chamam varia consoante a semana ou consoante a pessoa que faz, que nos chama de qualquer coisa. Mas, especificamente em relação ao termo neoliberalismo, que tem sido utilizado diversas vezes em relação à iniciativa liberal, é preciso esclarecer que não existe uma definição exata para exatamente o que é o neoliberalismo. É um termo que tem evoluído desde o século XIX, século XX, século XXI, tem sido usado em contextos diferentes e diferentes pessoas têm, ou diferentes correntes de pensamento económico têm diferentes definições ou diferentes interpretações. Aqui em Portugal associou-se o neoliberalismo um pouco a uma selva ou vale tudo por tudo, e é essa conotação que se tenta dar aqui ao termo neoliberal e a tentar colar isso à iniciativa liberal. É uma percepção ou uma tentativa, obviamente, dos nossos adversários políticos de diminuírem a nossa mensagem e o que nós queremos transmitir, mas é totalmente separado da realidade. O programa de iniciativa liberal, o programa dos valores liberais que nós defendemos, quer na área económica, quer na área social, quer na área da liberdade individual de cada um de nós, não tem nada a ver com esse conceito. Eu vou-lhe chamar neoliberal porque é o termo que está a ser usado, mas não é necessariamente isso que o neoliberalismo é. Mas não tem nada a ver com essa percepção de selva e do vale tudo e cada um por si salve-se o melhor ou o mais forte que nos tentam associar. Portanto, fique muito claro, vamos continuar a ser chamados de muita coisa, vamos continuar a ser chamados de neoliberais, mas o que eu quero é deixar bem claro e passar a mensagem a todos os que nos estão a ouvir, é que o que nós defendemos, nas diferentes vertentes da vida de cada um de nós, não tem nada a ver com esse tipo de conceito salvático, digamos assim. Portanto, nós temos um programa muito claro, temos umas ideias muito objetivas, são ideias novas, são ideias que vêm trazer à sociedade portuguesa, à política portuguesa e aos portugueses uma nova esperança. Estamos há 20 anos estagnados economicamente, temos grandes desafios na área social, na área da educação, da saúde, da anciania, e temos que os resolver. E a verdade é que o sistema político que temos tido nos últimos 20, 30 anos não só não tem dado resposta, como as respostas que tem dado têm-nos trazido mais e mais afastados do objetivo que todos nós queremos em termos de desenvolvimento e que vemos noutros países europeus, países esses ditos liberais, ou que têm implementado políticas liberais. Portanto, nós sabemos muito bem o que queremos, temos um programa, as nossas medidas funcionaram noutros locais e é por aí que nós queremos ir, independentemente de se nos chamam neoliberais, ou se nos chamam rapazolos, ou o que é que nos chama. Alguma coisa nos irão chamar ao longo do tempo, pelo menos até ficarem cimentadas todas as reais bases do liberalismo. É algo que com o tempo, com certeza, é o que é isso mesmo, é o que é. Voltando aqui um bocadinho à questão da origem e da necessidade de uma motivação liberal em Portugal, dirijo-me agora ao Bruno Mourão Martins, em Oeiras. Boa noite, Bruno. Muito obrigado pela disponibilidade. Como é que tivemos tantos anos sem um partido liberal em Portugal e qual é que foi a motivação para fundar a iniciativa liberal em Portugal? Bem, boa noite André, boa noite a todos. Comentar o pessoal, obrigado ao Núcleo de Odivelas pela iniciativa
e desejar boa sorte a todos para a guerra que vamos ter nas autárquicas e boa sorte para setembro. Essa pergunta tem vários contextos. Eu vou começar por um contexto histórico, ou seja, a história em Portugal não é propriamente liberal. Há uma revolução liberal na nossa história, sim, mas nós passamos de uma monarquia absoluta para uma monarquia republicana, para um Estado novo e nos últimos 40 anos, basicamente, para um socialismo que foi dividido entre um modelo socialista e um modelo social-democrata, que na prática é a mesma coisa. E este modelo deste socialismo, ou este drama que o socialismo nos traz enquanto sociedade, consiste num Estado em que se mete em tudo, acha que tudo sabe, tudo decide, quer tudo controlar e, basicamente, e como temos visto nos últimos tempos, decide mal e decide supostamente um chapéu de cuidador. E as pessoas foram-se habituando ao longo dos tempos a que isso existisse e só existisse isso. E um dos dramas do socialismo, basicamente, é que traz, principalmente, vamos dizer aqui em duas coisas, traz dívida e, basicamente, traz burocracia. E isso começa a ser os ingredientes daquilo que nós precisávamos para uma alternativa, ou seja, uma alternativa com menos Estado, já foi aqui referido por mais que uma vez, e uma alternativa que fosse focada no indivíduo, na capacidade do indivíduo de criar e de fazer acontecer. Depois temos aqui alguns pontos que também já foram focados, que basicamente consistem naquilo que o socialismo quer identificar, ou quer fazer passar a proposta do liberalismo, em que temos duas questões, ou duas principais questões. Primeiro, a questão do Estado, que já também foi aqui falado, a questão do Estado mais gordo ou menos gordo, e depois um ponto que eu gostava também aqui de puxar, que é esta divisão entre esquerda e direita, e esse conceito também muitas vezes nos tentam associar. E na minha opinião, isto é a minha opinião, e há outros que estão na mesma opinião com certeza, esta visão liberal, este conceito de esquerda e direita aqui não se aplica. E agora, basicamente, os mais conservadores, os mais liberais da economia começaram a saltar da cadeira com este tema. Mas é um ponto importante a perceber que esta visão binária da sociedade, que existiu em tempos entre esquerda e direita, hoje não existe. A nossa vida tem muito mais dimensões. E na política isso acontece da mesma forma. Portanto, nós podemos ser liberais na economia, liberais nos costumes, e isso não nos coloca nem mais à direita ou nem mais à esquerda, coloca-nos num ponto, mas já foi aqui focado, que é o indivíduo, o foco no indivíduo. Por outro lado, a questão aqui do Estado menos gordo ou menos Estado não significa que não exista Estado. Okay? Pelo contrário, significa que o Estado deve existir apenas para responder quando é chamado, quando é necessário. E um exemplo claro foi a pandemia pela qual passámos no último ano, em que houve muita essa crítica aos liberais e que é um exemplo claro de quando é que o Estado porque é que o Estado deve existir e quando é que o Estado deve ser chamado a atuar. Porque é que a iniciativa liberal surge? E houve uma altura da nossa história, não quero entrar aqui em detalhes técnicos, até porque não temos tempo para isso. Temos entrado na Europa em 86, por exemplo, houve ali um boost da economia, houve mais pessoas a quererem criar mais novas empresas, algum boost ali de criar novas oportunidades, mas a verdade é que se olharmos para a nossa história e se olharmos para o PIB per capita nos últimos anos, a economia portuguesa teve sempre estagnada e permaneceu sempre estagnada. Isso abriu portas, há cerca de 5 anos, mais ou menos, houve um conjunto de pessoas que decidiram que não era forma de continuar, não havia forma de isso continuar e havia uma necessidade de criar essa alternativa política. E surge aqui a base do que é a iniciativa liberal. E há aqui já agora uma parte, uma nota especial para o Bruno Horta Soares, que para quem não sabe, ou aqui que todos sabem, para quem não está a ver, quem não sabe, o Bruno foi o primeiro presidente daquilo que seria a base daquilo que é hoje a iniciativa liberal, portanto, foi o primeiro presidente da Associação Iniciativa Liberal que levou àquilo que fosse este crescimento e aquilo que existe hoje da existência da Iniciativa Liberal. Portanto, imaginem o que é que pode acontecer se em setembro votarem no Bruno, o que é que pode ser Lisboa daqui a 4 anos, se em 4 anos isto aconteceu e esta história que aconteceu, o que é que pode acontecer se os lisboetas decidirem votar no Bruno, daqui a 4 anos o potencial que pode ser Lisboa, olhando para aquilo que é o histórico da IEL hoje. E isso traz à segunda parte do Bruno, que é a motivação. Qual é a motivação para que, isto num contexto histórico muito rápido, porque isto nos pode ser rápidos, a motivação. E a motivação aqui são as pessoas. E posso partilhar convosco uma história pessoal, só para enquadrar aqui um ponto rápido. O meu filho mais velho,
tem 16 anos e este ano disse-me que queria estar para Delft. E eu achei correr, queria estar para a Holanda e tal, oportunidades, sim senhora, e pronto, eu busquei. E ele diz-me basicamente que não vê alternativas para ele cá. E a minha questão é como é que um puto que tem 16 anos, que está agora a surgir naquilo que é a sua vida, a sua base, assume que aos 16 anos, num raio, numa bolha que tem de 20 km entre a escola, os amigos, a família e a equipa onde joga, acha que não tem oportunidades. Portanto, se com 16 anos ele consegue ter essa visão de quem não tem oportunidades, significa que eu, de alguma forma, enquanto pai, falhei, e significa que nós todos estamos aqui, que estão em casa a ver-nos, de alguma forma falhámos enquanto sociedade. Portanto, a iniciativa liberal serve para isso mesmo, serve para criar essa alternativa que é necessária a um Estado que nos oprime, que nos limita e que não nos permite criar essas oportunidades de crescer e ser melhores. E é isso que é a iniciativa liberal, ou seja, é uma alternativa, é a única alternativa a um Estado socialista e é a única alternativa num contexto que hoje num plano político que hoje não existe, que é coerente, que é equilibrada, que é algo que não existe na política há muitos anos e que as pessoas levam as pessoas a desacreditar. Portanto, quando existe algo que te faz acreditar que podes ser mais, que pode defender a tua liberdade individual e que defende esse indivíduo e defende a capacidade de, eu uso sempre este chavão, e vou usar sempre este chavão porque acho que é o mais importante, de seres aquilo que quiseres, como quiseres, quando quiseres e se quiseres, ser essa alternativa que permite às pessoas agarrar essas oportunidades e principalmente criar essas oportunidades é a base da existência da iniciativa liberal. E é também, da mesma forma, a base que permite que garanta que o elevador social possa funcionar e qualquer pessoa, independentemente da sua origem, do género, da cor, possa ambicionar ser mais. E não existe nada do género no panorama político e a iniciativa liberal surge principalmente por essas questões. Surge com 3 pilares simples, já foram mencionados aqui também, que parecem ser simples, mas que nos obrigam a trabalhar todos os dias, obrigam-nos a defender um liberalismo social, um liberalismo económico, um liberalismo político, onde basicamente o Estado está fora da nossa vida pessoal, está fora da nossa carteira e principalmente está afastado, não nos complica a vida e permite-nos crescer. Só uma nota final, isto significa que não é tudo cor-de-rosa, até porque cor-de-rosa é socialista, ou seja, as pessoas precisam de querer fazer acontecer e precisam de querer que os seus sonhos aconteçam e, ao contrário do socialismo, o liberalismo permite atingir os teus sonhos, sejam os quais forem, mas tens de ser tu a querer atingi-los. E se queremos terminar com uma frase, para também não me alongar, depois podemos voltar a este tema se quiseres mais à frente, isso só acontece com um partido como a Iniciativa Liberal e a principal motivação é que possa ser o agente que facilita com que os teus sonhos se concretizem. Isso é a principal motivação para que a Iniciativa Liberal exista e leve a sua mensagem mais à frente e eu acredito que é por causa disso que todos os dias continua a crescer e vai crescer cada vez mais à medida que as pessoas se apercebem do que pode ser a IEL e daquilo que pode trazer para as suas vidas. Muito obrigado, Bruno. Sim, essa crença do crescimento acho que é transversal a todos nós. Acreditamos que gradualmente as pessoas acabarão por reconhecer a importância da iniciativa liberal e dos valores que defende. Filomena Francisco, boa noite. Vou agora dirigir aqui a palavra à Filomena. Filomena, estou a ouvir? Sim, faz mal? Ok, pronto. Estava na dúvida se conseguia ouvir. Antes de mais, boa noite e obrigado pela disponibilidade. Como é que nós podemos afirmar, no contexto da iniciativa, há uns tempos atrás ouvimos falar muito da questão do género liberal. E a pergunta que eu coloco aqui neste contexto é: como é que se afirma o género liberal? Obrigada, André. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos espectadores. É com muito gosto que participo neste painel e agradeço ao Filipe a iniciativa, ao Filipe do Núcleo de Odivelas, portanto, esta iniciativa. A minha vida profissional sempre foi trabalhar para pessoas, não com pessoas, para pessoas, dentro das empresas, como facilitadora, com os líderes e com as equipas. Outra
portanto, ainda ligado com esta questão das pessoas, para perceberem porque é que nasce o género liberal, foi também um orgulho para mim conhecer a iniciativa liberal e entrar para a iniciativa liberal por causa disto mesmo, do foco serem primeiras pessoas a pensar-se nas liberdades das pessoas, e quando eu falo em liberdades, falo na liberdade económica, individual, a política, a social, e só depois vêm as políticas, porque isso é que dá a verdadeira, vamos dizer, noção de liberdade. Primeiro a pessoa e depois as políticas. O desafio, e como é que surge o género liberal? O desafio que me foi lançado foi: Filomena, temos que trazer pessoas para a política, mulheres para a política, mulheres. Parece um desafio fácil, fazermos umas iniciativas, apresentamos a iniciativa liberal e vamos tentar que as pessoas venham e estejam connosco neste rumo. A verdade é que quando nós olhamos, quando se começa a olhar este tema, e eu sou uma pessoa muito de esquemas e preciso de criar aqui o construto e criar o modelo, etc., comecei a perceber que há todo um conjunto de entraves que impedem as mulheres de efetivamente participarem na comunidade e participarem ativamente na política, e comecei a perceber que se este género liberal que nasceu, se fosse só focado nisto, acabava por ser muito redutor. Então, para mim, o género liberal é um projeto aglutinador, vai muito para além de só trazer mulheres para a política. É um projeto que, por um lado, vai permitir criar oportunidades, retirar estes entraves da vida, quer das mulheres, e agora mais à frente vão perceber, quer dos homens. É por isso que ele não nasce como mulheres, qualquer coisa liberal, mas ele nasce como género, questão liberal, porque comecei a entender que este projeto tinha que ser pensado independentemente do género. Portanto, pensado como a necessidade de criar aqui um conjunto de oportunidades, tirar entraves, pensar no género e não se é homem ou se é mulher, e depois também que é um projeto muito rico para colocar o elevador social em funcionamento. Claro que parece um projeto, dito assim, parece fácil, mas na verdade, e pensando neste projeto a nível local e em Loures, é um projeto que é muito complexo, porque nós temos, em termos de população, temos uma heterogeneidade muito grande. Mas da forma como ele foi construído, na verdade, ele é pensado, vamos dizer, desde as franjas mais frágeis da sociedade até, vamos dizer, às classes sociais mais elevadas do concelho de Loures. E depois também permite aqui, e por isso eu digo que é esta noção de ser um projeto aglutinador, permite também trabalhar políticas mais ao nível local, e há aqui outras políticas que efetivamente poderão ser colocadas e pensadas a nível da iniciativa liberal, a nível nacional. Agora, exemplos concretos do projeto. Este projeto, ele foi, quando dizemos que tem as pessoas no centro, portanto, tem aqui algumas variáveis a ter em conta. A questão do género, que já falei, a questão das gerações. Porquê? Porque, por exemplo, quando nós estamos a pensar em questões de saúde, nós temos uma população muito envelhecida no concelho, mas, por outro lado, temos uma população mais jovem em que podemos pensar aspectos da prevenção ligados à atividade física, ligados às questões alimentares. Então, o projeto, da forma como ele está desenhado, ele foi desenhado sob um modelo que é a hierarquia das necessidades, portanto, a pirâmide de Maslow. E vocês certamente todos conhecem o modelo, ou já ouviram falar. O que esta hierarquia de necessidades diz é que nós só conseguimos chegar a um nível de, por exemplo, empreender, mentorar, ser um cidadão ativo, quando estamos aqui neste nível de realização pessoal, é que efetivamente também nos desperta para, eventualmente, ser ativa na comunidade, ser ativa na sociedade. Quando nós estamos a pensar em necessidades básicas, como é o caso de pessoas que têm dificuldades de habitação,
pessoas que não têm um acesso à saúde de forma, portanto, a saúde não é acessível da mesma forma para todos. Pessoas que não têm, em que o nível da educação, em que o apoio na educação, em que a escola que escolhem face a outras escolas, não lhes dão a educação de qualidade. Quando temos pessoas que estão com este nível, vamos dizer, de questões, não estão a pensar em empreender, mentorar, entrarem numa cidadania ativa. Então, o Género Liberal é um projeto que vai permitir sempre, com a pessoa no centro, sempre olhando para as questões da liberdade individual, económica, social e política, sempre tendo em conta o género, as gerações e os eixos familiar, profissional e comunidade, construir aqui uma série de medidas que te retirem efetivamente os entraves da vida das pessoas. E só dar aqui uma nota porque é que ele porque é que consegue ser tão abrangente. Porque, por exemplo, quando nós estamos a falar, mais uma vez, na questão da saúde, mas aqui em relação ao planeamento familiar, se por um lado nós podemos estar a pensar em medidas ligadas à questão da gravidez precoce, por outro lado podemos estar a falar de parto humanizado. Portanto, reparem que nós estamos aqui a trabalhar, vamos dizer, em diferentes níveis de problemáticas. Se, por exemplo, nós estamos a falar na educação, no ensino obrigatório, que atualmente trabalhamos para os rankings, e mesmo assim não conseguimos, porque no índice de desenvolvimento humano a média escolar deveria ser 16 anos e nós estamos em 9,5. Mas continuamos a trabalhar com as estatísticas. O que é que nós estamos a pensar em termos da transição digital na educação? O que é que nós estamos a pensar em termos de idiomas que ainda no ensino básico são considerados as AECs, agora está-me a faltar o termo, mas portanto, não é obrigatório dentro das horas que estão previstas no ensino básico. O que é que nós estamos a pensar em termos das áreas STEAM? As STEAM, as áreas das ciências, das tecnologias, das engenharias, das matemáticas. Nós temos um potencial no estudo que eu vi do Eurostat, nós temos um potencial de mulheres que poderiam aumentar na União Europeia o PIB vamos dizer, neste mercado ligado a estas áreas STEAM, mas nós não temos mulheres a entrar nestas áreas. E porquê é que nós não temos? Porque estamos a pensar nisto. E depois, na verdade, aquilo que o Bruno Mourão Martins nós não criamos oportunidades, não pensamos antecipadamente, não olhamos a evolução do mercado, porque nós já falamos de globalização há não sei quantos anos atrás, mas não pensámos efetivamente o que é que isso ia mexer nestas próximas gerações. Nós temos aqui a geração, quando eu falo em geração, estou a falar dos baby booms da geração X, Y e Z, em que medidas, quando estamos a falar em medidas, por exemplo, ligadas à saúde, são completamente diferentes entre estas gerações. Se estivermos a falar em medidas de educação, são completamente diferentes. Se estivermos a falar em medidas no mercado de trabalho, nós temos uma geração, que é a geração Z, que vai agora entrar no mercado de trabalho. E temos questões, por exemplo, não termos preparado estas questões de trazer mais mulheres para o campo destas áreas das ciências exatas e, por exemplo, não termos pensado, temos agora questões novas que se levantaram com a pandemia, teletrabalho, mas não é um teletrabalho que nós agora ficámos em casa e agora vamos todos regressar à nossa empresa. Não, há empresas que desapareceram fisicamente e há pessoas que trabalhavam num outro país, que regressaram ao seu país de origem, mas estão a trabalhar para aquelas empresas completamente virtuais. O que é que nós estamos a fazer em relação a isso? Como é que nós estamos a apoiar, como é que estamos a trabalhar medidas? Estamos a pensar o que é que isso vai, se há entraves na vida destas pessoas, se não há, como é que estas empresas se estão a mobilizar. Portanto, estamos aqui a falar de um conjunto de... só para resumir... sim, é pela capacidade de síntese, por favor. Sinceramente, eu acho que este projeto faz-nos olhar para o futuro. Nós estamos sempre muito no passado, socialismo, comunismo,
estamos sempre muito aqui no presente, mas precisamos realmente, efetivamente, de olhar para o futuro e criar medidas que tirem os entraves da vida, principalmente destas novas gerações, já não digo da nossa geração, mas das próximas gerações, e que tenhamos em conta esta questão da liberdade individual, económica, social e política, e que tenhamos sempre a noção, e a Iniciativa Liberal tem, e é por isso que eu me orgulho de estar na Iniciativa Liberal, é que vê as pessoas no centro e só depois vê as políticas e ir buscar o que o Bruno Horta Soares diz, verdadeiramente este projeto está ligado à corrente humanista do liberalismo. Ok, muito obrigado, Filomena. Foi uma explicação bastante interessante. Vou agora mudar um bocadinho a questão e aquilo que está a ser debatido aqui. Vou-me dirigir ao Nuno Ataíde, da Amadora. Boa noite, Nuno. Muito obrigado boa noite, André. Pela disponibilidade. Obrigado pelo convite. Estando aqui o liberalismo associado muitas vezes à parte económica, que acabam por ser aquelas primeiras medidas que têm saltado ao público naquele momento mais imediato, como é que, no teu ponto de vista, se manifesta a parte social dentro dessas políticas económicas liberais? Bom, como já foi referido aqui, os tantos elementos, portanto, o foco do liberalismo é na realidade das pessoas. São as pessoas, nós preocupamos é com as pessoas e com a sua capacidade de evolução e aquilo que eles podem dar, não podem dar e por aí. Portanto, nós acreditamos nos portugueses e na sua capacidade de fazer acontecer as coisas. A componente social abrange praticamente uma área gigante, portanto, porque tudo o que é sociedade é social. E nós temos aqui o interesse pessoal que acaba por se confundir com o interesse local e, por sua vez, com o interesse global. Portanto, a evolução humana mostra-nos que as preocupações uns com os outros, que ninguém fica indiferente, realmente. Nós preocupamos uns com os outros. Ninguém fica indiferente a um morador de rua, a um caso de uma doença grave de alguém, e temos bons exemplos na nossa sociedade, quando uma criança, por exemplo, nos aparece a notícia, precisa de um tratamento em que o Estado ou que o governo não se chega à frente para resolver o problema, as pessoas se unem. E não é preciso alguém estar a mandar. Nós acabamos todos por nos unir como sociedade e ajudar aquela pessoa àquela questão e tentar fazer sempre mais uns com os outros. Portanto, socialmente, nós temos uma evolução que as pessoas às vezes não têm essa noção. Não é preciso ser o Estado a dizer, façam, nós acabamos por fazer por nós mesmos. Outra coisa que não se pode passar e que nós vemos é que, mesmo a trabalhar em Portugal, há muita gente que vive abaixo do limiar da pobreza. Portanto, é que não consegue passar as suas contas. Mesmo a trabalhar, as pessoas não têm dinheiro para pagar as suas contas e para comer. O resultado das políticas sociais liberais faz com que uma pessoa pobre na Suécia ou na Alemanha tenha uma qualidade de vida muito superior a uma pessoa pobre em Portugal. Isto significa que as políticas liberais funcionam e que efetivamente se preocupam com o bem-estar das pessoas, no seu geral. Eu queria vos dar aqui só 3 pontos. Aliás, a Filomena já tocou aqui em algumas coisas que eu vou talvez completar de outra forma. Eu acho que são fundamentais para uma sociedade. A primeira delas é a educação. E aqui, Miguel, vou adicionar mais um nome que nos costumam chamar, é os bandidos destes liberais. Não é? Os bandidos destes liberais são-nos acusados de querer acabar o raio da escola pública. Não há nada longe da verdade. Portanto, muito longe da verdade. Os nossos princípios são realmente focados na educação. Porquê? Porque é o grande elevador social. É como se tira uma pessoa da pobreza, muitas vezes, é com a educação. E é isto que nós precisamos de fazer para o nosso futuro. É continuar a educar os jovens, continuar a fazê-los crescer, a aprender e por aí. Portanto, outra coisa importante é realmente, e a Filomena também tocou neste ponto, que é dar liberdade às escolas. Para que elas se libertem destes programas centralizados, retrógradas, que não nos levam a lado nenhum. Portanto, olhar a realidade atual, olhar a questão focada nas empresas, focar localmente aquilo que faz sentido. Ou seja, certeza que a educação, se calhar aqui na Amadora, vai ser diferente de uma escola em Loures e vai ser diferente de uma escola em Oeiras. Então, nós temos que ter esta capacidade de nos adaptar às necessidades dos nossos jovens. Outra coisa que eu acho que é importante e tem que ser focada é apostar na literacia financeira. Desde ter a idade, as crianças devem entender, os nossos jovens, que nada cai do céu. Portanto, nada nos é dado. O governo só gera os nossos impostos, não inventa dinheiro, pelo contrário, retira-nos.
e tentar explicar a um jovem como é que funciona uma empresa, como é que toda esta envolvência do que é o trabalho, o que é o desemprego, o que é uma baixa médica, e eles terem esta noção. E outra coisa simples, como por exemplo, como é que se faz um IRS? Vocês não têm noção da quantidade, das centenas de pessoas que vão para instituições pedir ajuda para preencher, por exemplo, o IRS. Portanto, são pequenas coisas tão simples. Temos aqui o Paulo Carmona a entrar em cena. Portanto, e sobre a educação é exatamente este ponto. Outro ponto importante é a saúde. Mais uma vez, os bandidos dos liberais querem acabar com o Sistema Nacional de Saúde, não é? Estes são terríveis. Mais uma vez, isto está longe da verdade. Aquilo que nós queremos é um sistema que funcione. E nós, como somos tão equilibrados, até usamos as mesmas siglas. SNS. Queremos um Sistema Nacional de Saúde. E aquilo que nós queremos é que as pessoas não tenham que esperar meses por uma consulta, por uma cirurgia, que lhes pode salvar a vida ou que pode melhorar a sua qualidade de vida. O sistema atual, por simplesmente, não funciona. Ao contrário da propaganda do governo, não é? Que está tudo maravilhoso, está tudo ótimo. Não está. E a pandemia só veio pôr a nu estas ideias. Portanto, que efetivamente isto não está a funcionar bem. Portanto, nós precisamos de descentralizar a saúde. Permitir que as regiões decidam como usar os seus recursos de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Portanto, fazer um sistema integrado que vá desde a geriatria aos serviços primários. Portanto, desde o centro de saúde até à geriatria. Porque nós hoje continuamos a ter hospitais de 6 pessoas que não saem dos hospitais porque não têm sítio para ir. Portanto, se não houver um sistema integrado desde o cuidado mais básico até às pessoas de uma determinada idade que não têm onde estar, portanto, se não tivermos toda esta integridade, a saúde nunca funcionará. E claro, depois, o acesso à saúde terá que ser universal, como toda a gente diz. Uma ADSE, um sistema de ADSE para toda a gente é o que faz sentido, não é uns terem uma coisa, outros terem outra. Portanto, só assim é que os cidadãos vão poder individualmente, e voltamos a dizer, eu continuo a achar que sei o que é melhor para mim, não preciso que o governo me diga, e para fazer as melhores escolhas. Portanto, se o cidadão tiver essas condições, fará seguramente as melhores escolhas para si. Eu não tenho a pretensão de saber o que é que o meu vizinho precisa. Não sei. Tenho que lhe perguntar e ele é que terá que decidir. Portanto, ter alguém que me diga, tu precisas é disto, não vamos por aí. E por fim, para terminar, a questão da segurança social. Mais uma vez, os bandidos dos liberais querem acabar aqui com a segurança social, não é? Estes bandidos são terríveis, nós não queremos. Mais uma vez, é uma afirmação falsa. Agora, a forma como existe e como é financiada, isto é que tem que ser repensado. O que se passa hoje em dia é que os colaboradores e as empresas pagam para a segurança social, por exemplo, no caso das reformas, aquilo que nós pagamos é diretamente direcionado para as pessoas que estão hoje a ter as reformas e as prestações sociais. Ou seja, quanto menos pessoas estiverem a trabalhar e menos rendimentos tivermos, o que é que vai acontecer? Menos condições temos para ajudar estas pessoas. E vamos ter um ponto de ruptura. Já várias vezes a Segurança Social teve o ponto de ruptura e vai continuar a estar. Isto não é novidade para ninguém. Portanto, a importância que nós temos aqui é de um desenvolvimento económico que ajudará a reduzir o desemprego, e as ideias liberais aqui são muito fortes. Portanto, este desenvolvimento que as pessoas possam evoluir por si mesmo e aumentar relativamente a receita. E depois um sistema misto, em que de facto o Estado tenha uma parte de responsabilidade e que nós possamos ter outra parte. Fazer, seja seguros para desemprego, seguros para as nossas reformas e pensar assim. Agora, o sistema atual e principalmente com os impostos como nós temos é impossível. Portanto, há que baixar impostos, acabar com as taxas, com as taxinhas, com aquelas contribuições muito questionáveis, para que nós possamos ter esta liberdade de escolha de nós decidirmos o que é melhor para nós. E é claro, é necessário capitalizar a segurança social de alguma forma. Portanto, a segurança social terá que investir nela mesma. Portanto, aqueles descontos que nós fazemos, claro que isto não é do dia para a noite, isto leva o seu tempo, mas que tenha uma forma de capitalizar-se sem ser com as contribuições mensais, para que possa evoluir e ter então condições de efetivamente acreditar as pessoas. E para terminar, eu acredito realmente que numa gestão mais próxima das pessoas deve ser focada nos cidadãos, com centros de decisões locais menos centralizados, serão seguramente mais benéficos para toda a gente e muito mais democráticos.
Nós falamos e vivemos em democracia, QB. E como eu digo sempre, eu gasto muito melhor o meu dinheiro com o governo, portanto, deixo sempre ficar com ele. Passa a palavra, André. Muito obrigado, Nuno, pela intervenção. É verdade, nós gerimos melhor o nosso dinheiro do que o governo. Vou então agora passar ao Filipe Sousa Martins, candidato à Câmara de Odivelas. Boa noite, Filipe. Olhando aqui um bocadinho para as zonas que são conhecidas como os concelhos satélites de Lisboa, como é que nós podemos afirmar o liberalismo nos concelhos que são considerados satélite de Lisboa? Ora, boa noite a todos, boa noite a quem está a ver. Antes de mais, quero agradecer a todos terem aceito o convite e estarmos todos hoje a participar e quero dar os parabéns a todos pelas excelentes intervenções, o que vem demonstrar que a iniciativa liberal é mesmo a alternativa, porque temos excelentes candidatos a representar cada um dos concelhos, o que nos vem dar aqui uma esperança muito grande para setembro, e se não for para setembro, para o futuro, porque sabemos que este é o caminho. Hoje aprendemos muito convosco e muito obrigado por tudo o que nos ensinaram aqui nesta noite. Para responder aqui à tua pergunta, vamos contextualizar só aqui um bocadinho e percebermos que, quando nós falamos aqui de concelhos de satélite em Portugal, é um bocadinho diferente dos concelhos de satélite noutros países. Noutros países, os concelhos de satélite são importantes porque são complementares à grande cidade. São concelhos que funcionam quase numa lógica de cluster, têm complementaridades e ajudam uma grande metrópole, cada um tem a sua função. Aqui em Portugal, e aqui na área metropolitana de Lisboa, aconteceu precisamente de forma diferente. Este fenómeno resulta numa primeira fase da descompressão de Lisboa, não tinha oferta de habitação a preços acessíveis, e as pessoas tiveram de se deslocar para as periferias à procura de habitação mais barata. Depois também foi a consequência de políticas socialistas e comunistas que promoveram o êxodo rural, porque não criaram condições no interior para que as pessoas tenham condições para se fixar no interior e obrigaram que essas pessoas abandonassem estas regiões e viessem para as periferias de Lisboa. Depois tivemos também uma forma atabalhoada de descolonizar pelo Partido Socialista, que levou a que tivéssemos muitas pessoas que tiveram que regressar das ex-colónias e vieram também fixar-se nas periferias de Lisboa. Depois tivemos o baby boom da década de 70 e a vinda mais recente, a vinda dos imigrantes dos PALOP, do Brasil e recentemente da Ásia. O que é que isto veio provocar? Veio provocar uma densidade populacional elevadíssima, um aumento brutal da construção, e essa construção surgiu de forma ilegal, sem ordenamento, sem garantias de coesão social e sem que os poderes políticos tivessem qualquer intervenção, nem a intervenção de garantirem o direito da propriedade. Muitos destes concelhos, as pessoas ainda continuam a ter dificuldade em ser donos da sua própria casa. Como não podem vender, não podem ter direitos nenhum sobre ela. E também não houve aqui nenhuma preocupação na qualidade do edificado, nem melhorar a qualidade do espaço público, nem infraestruturas associadas de educação, saúde adequadas. Valores que nós defendemos. Porquê é que o liberalismo pode ser a resposta a estes concelhos satélites? Por muitos fatores. Se nós estivermos à frente destes concelhos, vamos combater o facto destes concelhos serem apenas residência de quem trabalha em Lisboa e não ter aqui o seu local de trabalho, através do fomento do empreendedorismo, com a criação de instalação de novas empresas, com a criação de emprego qualificado, que vai permitir o aumento do salário médio, que o salário médio nos concelhos satélite é muito baixo. O Odivelas tem um dos salários médios mais baixos de toda a área metropolitana de Lisboa, e com isso melhorar as condições financeiras e as possibilidades financeiras dos seus habitantes. Também porque vamos aumentar o poder de compra das populações com a redução de impostos. E essa redução de impostos
tem que ser feita também com o emagrecimento do Estado, e como vocês já muito bem disseram, nós sabemos gastar muito melhor o nosso dinheiro do que o próprio Estado, e o Estado é um mau gestor, tem sido provado ao longo dos anos que o Estado é um mau gestor e é um servidor apenas dos recursos que colocam à sua disposição. Um outro ponto que podemos contribuir para afirmar o liberalismo é através da criação de redes de transportes públicos que sejam sustentáveis e também que sejam adequados às necessidades das populações. Ao garantirmos proximidade, evitar aqueles desgastes de estarmos nas filas do trânsito, os custos com os problemas com o estacionamento, o excesso de transbordos que temos que fazer, porque não existe intermodalidade entre os sistemas de transportes. E aqui gostaria muito de saudar a excelente iniciativa do MOA, entre Cascais, Sintra e Oeiras, que é uma excelente proposta para resolver este grave problema dos concelhos que gravitam à volta de Lisboa. E se nós retirarmos as pessoas do trânsito, as pessoas vão ter mais tempo para estar com as suas famílias, para estarem com os seus amigos, e melhorar o seu bem-estar e também melhorar a sua saúde física e a sua saúde mental. Também é preciso, nestes concelhos de satélite, é preciso restaurar o edificado. O edificado foi construído de uma forma livre, sem grande qualidade habitacional, e temos que garantir, como nós temos o nosso posicionamento das pessoas, a nossa preocupação das pessoas, leva-nos a procurar garantir habitação digna para todos, o revitalizar dos espaços públicos, a criação de zonas verdes e de parques, para a parque desportiva, e também garantir o acesso à cultura por todos. Depois também temos aqui o liberalismo, também de certeza, que vai afirmar-se através do conhecimento, com incentivar a criação de parques tecnológicos ou tecnopolos e que estejam ancorados em boas estruturas de ensino que são imprescindíveis para estes concelhos. E aqui, já que falamos em ensino, a educação tem um papel fundamental de integração, como já aqui também foi referido, é o único garante da progressão enquanto elevador social, e aqui temos que garantir o acesso a uma escola de qualidade para todos, o que não está a acontecer. A escola de qualidade, alguns têm escola de qualidade, outros não têm. Esta insistência na escola pública, e a escola pública neste modelo é o que leva, nem todos têm acesso ao mesmo tipo de escola, à mesma escola de qualidade, e aqui vai ser fundamental a aplicação, talvez, do cheque ensino, que promova a justiça, e também o equilíbrio e o acesso ao conhecimento. Como estes concelhos todos têm uma densidade populacional muito elevada, os cuidados de saúde primários são muito precários. E aqui temos que garantir bons cuidados de saúde, e neste sentido os municípios liberais devem utilizar a prerrogativa prevista já na legislação e gerirem os seus próprios centros de saúde, efetuando acordos com os corpos clínicos para a sua integração em unidades de saúde familiar, no modelo de gestão público-privada. E também uma atenção, estes concelhos têm muitas comunidades imigrantes, no caso de Odivelas isto representa 11% do concelho, são 17.000, oficialmente são 17.160 habitantes, e há que assumir políticas que garantam a integração destas populações no território, evitando que o desconhecimento leve ao preconceito e à segregação, originando conflitos sociais e também à insegurança. Por fim, é referir isto, a liberdade individual e a cultural e religiosa sempre foi uma bandeira liberal, desde os seus primórdios, e os princípios liberais têm aqui uma importância nuclear da resolução dos problemas dos concelhos denominados satélites. Eu arriscava mesmo a dizer que a nossa matriz é a única que permite inverter este fenómeno, porque é uma filosofia política que coloca, como já todos dissemos, coloca com prioridade as pessoas e o respeito pelas suas liberdades individuais. Muito bem. Muito obrigado, Filipe, pela intervenção. Agora vamos aqui ver, acho que o Paulo já está connosco, Paulo Carmona. Boa noite, Paulo. Muito bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite.
Peço desculpa a todos, foi uma noite assim meio tribulada. Não tem problema. Muito obrigado pela disponibilidade. Estamos aqui na nossa discussão e da ronda de perguntas e vou aproveitar então a oportunidade para colocar aqui a questão ao Paulo de quais é que são os desafios futuros para o liberalismo em Portugal, do teu ponto de vista. Bom, antes de mais, isto pegando um bocadinho, infelizmente só ouvi um pouco da Filomena, do Nuno e do Filipe, mas uma das coisas que eu gosto mais no liberalismo é a tolerância, e sobretudo tolerância para com os atrasados, como eu, que entrei assim um bocadinho a meio e depois posso correr o risco de repetir aquilo que já foi dito, não é? Mas vamos tentar falar um bocadinho do futuro, tentar aqui não ficar, pelo menos participar e partilhar qualquer coisa. Eu acho que o futuro imediato para o liberalismo, nomeadamente a iniciativa liberal, eu acho que tem o caminho facilitado, mas também tem os desafios que são normais num partido pequeno. As grandes oportunidades do partido é que temos um Chega cada vez mais encostado à direita e temos um PSD que tem aqueles complexos de esquerda, aliás, no discurso de encerramento do Movimento Europa Liberdade, o Dr. Rui fez o favor de dizer que era de esquerda, portanto, entre um Chega cada vez mais berrante e mais salvinista e o PSD dessa forma, acho que há aqui um caminho enorme para crescer. Depois, por outro lado, nós temos alguma dificuldade em passar a mensagem, daí que acho que as eleições autárquicas são muito importantes a nível da implantação do terreno e sobretudo nestes concelhos da área metropolitana, para fazer passar a mensagem, ou como alguém diz, espalhar um pouco do perfume liberal. E porque as pessoas não conhecem, não sabem, estão um bocadinho habituadas a este mais do mesmo. E o liberalismo é a única alternativa a este modelo de empobrecimento que nós temos vindo nos últimos 20 anos e que é notório e que toda a gente apresenta como tal, e nós temos vários amigos liberais em vários partidos, infelizmente não estão todos concentrados na IEL por enquanto, mas que todos acabam por referir alternativas ao modelo, e o único partido que nesta altura consegue corporizar um modelo alternativo para o crescimento e para a criação de riqueza em Portugal é a Iniciativa Liberal. Porque todos os outros partidos, o CDS teria o potencial de ser o partido conservador e democrata cristão que existe por essa Europa fora, e o PSD muda conforme os líderes, portanto, uma vez mais social-democrata, às vezes mais conservador ou o que for. Portanto, eu acho que a nível do liberalismo faz falta passar essa mensagem, mas a nível do potencial que nós temos para espalhar o liberalismo, acho que há imensa possibilidade. Portugal nunca será um país liberal, é anacrónico, nós não temos uma função liberal desde o Dom João II, o Dom Manuel acabou por levar tudo para a coroa, acabaram as explorações mineiras da costa atribuídas por concessão, exploração da costa de Dom João II, e a partir do Dom Manuel I, aliás foi um ensaio bastante interessante a Fátima Bonifácio no Mel, sobre a questão da relação do Portugal com os portugueses com o Estado. E a partir daí tem sempre a coroa, se não é coroa é o Dr. Salazar, e o Dr. Salazar são socialistas e acaba por ser mais ou menos a mudar as moscas e fica mais ou menos a coisa igual. E portanto, não tem essa vocação liberal, pelo menos genética, ou parece não ter, portanto não há nada que não mude, até porque as novas gerações são completamente diferentes das anteriores e nós vivemos num modelo disruptivo, e aí o Bruno está a trabalhar disso todos os dias, nos modelos disruptivos tecnológicos, não só afetam as empresas, mas também as sociedades, e nós vemos e estamos a captar muito, os liberais estão a captar muito nas massas, gente mais nova, que tem um ar mais arejado, tem mais mundo do que as gerações anteriores, e ao ter mais mundo conhecem as outras realidades. Nós vivemos aqui neste cantinho fechado, foram 48 anos da pobreza, faz mais 48 anos também da pobreza socialista, e nós perdemos sempre por comparação. Hoje em dia, com a internet e com a gente mais nova, acho que nós vamos conseguir, muita gente que vai trabalhar para fora, vê a realidade liberal, e que são os chamados estrangeirados que sempre houve em Portugal, mas eu acho que cada vez mais nós temos a semente de futuro para o liberalismo. É claro, como alguém dizia já há muitos anos, quando a fundação da IEL, pelo menos o Miguel Ferreira da Silva, a primeira pessoa que eu conheci aqui na captação de assinaturas, e o Carlos também, toda a gente dizia, e o Bruno também, acabamos de toda a gente dizer, e o Bruno, os fundadores, este partido é uma maratona, e o liberalismo é uma ideia, é uma semente, é mais um vírus que nós temos que ser, mais provavelmente um fermento, como se canta na missa,
é um vírus que vai entrar na sociedade. Agora isso vai demorar muito tempo, porque nós a nível de liberalismo estamos muito bem instalados, nós somos o partido do Twitter, falamos com muitas pessoas das pseudo-elites económicas, empresariais, ditas intelectuais desta área política, e acabam por todos, mais ou menos disfarçadamente ou assumidamente, votar em ele. O problema depois é passar, e acho que nós aqui todos na área metropolitana de Lisboa temos esse tema de fazer passar a mensagem às pessoas de Massamate, que é luz. Eu estive anteontem em Belém, no Cacém, em Belém, tomara Belém, no Cacém, numa cervejaria liberal, numa pastelaria na Rua dos Bons Amigos, a falar com as pessoas, e é aí que a gente, porque, quer dizer, obviamente que na Beloura, no Belas Clube de Campo e na Várzea Plaza, e ele tem votos, chegou a ter 6% com o Maia, impecável da vida, mas não é aí que estão os votantes. Agora, conseguir passar essa corrente liberal das pseudo-elites, que é um patético, porque são as elites que, enfim, as pobres elites portuguesas que nos têm condenado a este caminho de desgraça, mas estas elites pensantes desta área, passar dessas para o mass market e sem a ajuda dos mídia, dos mass market, dos mídias, não é, das televisões, é uma tarefa relativamente hercúlea, e que nós aqui, que estamos a dar o corpo ao manifesto na área metropolitana de Lisboa, acho que todos nós temos nós aqui que estamos, enfim, a pôr o peito às balas, mas para trás de nós estão equipas fantásticas todos os dias que estão ali a batalhar, e até muitas vezes fazem mais do que eles. Fizemos a campanha num comboio de Sintra, e aquilo eu já nem os agarrava, eu queria, mas eles já iam, despachavam não sei quantos folhetos. Mas é importante isso, porque aqui em Lisboa, passar para os outros sítios, e nós conseguimos ter aqui uma votação bastante expressiva. Vamos fazer no caminho agora. Há futuro para o liberalismo em Portugal, e eu vou-me calar rapidamente, porque o futuro é o futuro, o presente, enfim, vamos trabalhar, mas esse futuro é um futuro que vai demorar 4, 5, 6, 10 anos, se calhar. Já não é para mim, com certeza, mas daqui a 10 anos eu acho que a AL pode ser perfeitamente um partido que se consiga mandar lá para cima, para perto dos 15, 20%, eventualmente, se as pessoas começarem a ver as propostas válidas. Nós temos o único, talvez o melhor, mas o único tribuno válido no Parlamento, que é o João Coutinho, e com ideias, e ele está a captar bastantes pessoas com isso, e também com as medidas e com o trabalho que nós fazemos diariamente. Nós não, enfim, as equipas da Iniciativa Liberal nas redes sociais. Acho que nós estamos a fazer um bom trabalho, porque um partido que tem 3 anos, bem muito estamos a fazer. Não estamos contentes, não estamos satisfeitos, mas o futuro, eu acho que o futuro aqui em Portugal, não digo que seja liberal, não estou a falar tanto nisso, mas será muito mais liberal, muito mais arejado do que é hoje em dia em Portugal, com muito mais tolerância, enfim, para aquilo que é necessário. Muito obrigado pelo convite, e vou-me calar. Muito obrigado. E mais uma vez a desculpa, e pela vossa tolerância liberal, mas eu tive um jantar que ainda por cima era com o rosto, acabou por ser fundraising, porque fiquei numa mesa com uma malta que depois comecei-lhes a pedir dinheiro, e olha, acho que sim, pelo menos prometer, vamos ver. Porque toda a gente diz, Paulo, se eu morasse em Sintra, eu votava em ti. Pô, eu arrisco-me a não ter votos nenhum, toda a gente diz isso, estou lixado, mas pronto, já o que foi. Obrigado. Obrigado, Paulo. Vamos então agora passar aqui para o chat. Nós recebemos algumas questões por aqui, e obrigado à Regi pela força que estão aí atrás e que recolheram estas questões. O tempo já é escasso e vamos tentar aqui cobrir aquilo que é possível. A primeira pergunta, eu diria que é mais entre a Filomena e a Eunice. O que é que acham da parceria público-privada do Hospital de Risângelo e o seu fim anunciado? Se calhar sugeria que a Filomena respondesse, e depois se calhar a Eunice também contribuir, se calhar mais a Filomena até. Sim, Filomena? Sim. Ok. Parceria público-privada é importante para o Conselho. Portanto, o Hospital Beatriz Ângelo serve, vamos dizer, maioritariamente as pessoas do Conselho. Há aqui uma outra freguesia que não, mas maioritariamente. Porque é que me custa ainda mais perceber que essa parceria pode ser, vamos dizer, podem acabar, ou já está definido que vai acabar, porque
o relatório do Tribunal de Contas aponta para que, portanto, tivemos bons resultados, efetivamente. Essa parceria teve uma clara poupança para o Estado e não se entende porque é que querem acabar com essa parceria público-privada. Claro que isso vai afetar fortemente o acesso à saúde e ainda mais numa altura em que, com a pandemia, vamos dizer, ficou muita coisa por fazer. Portanto, há muitas cirurgias em atraso, há muitas pessoas que deixaram efetivamente vamos dizer, de ser seguidas devidamente. Portanto, há aqui todo um passivo que agora, com esta decisão, acredito que ainda vá agravar mais. Portanto, é um erro grave. Eu sei que a Iniciativa Liberal vai estar atenta e nós vamos lutar, com os núcleos da área metropolitana de Lisboa, que efetivamente a quem o hospital serve, porque não serve só o Concelho de Loures, e também a nível nacional, porque quando estamos a falar em concreto no Hospital Beatriz Ângelo, mas existem aqui outros hospitais a nível nacional que também efetivamente estão a passar pela mesma situação e é novamente, parece-me a mim, pelo que eu li, porque eu li o relatório do Tribunal de Contas, parece-me que é mais uma vez uma cegueira ideológica, o não querer efetivamente colocar sistemas de avaliação nos hospitais públicos, porque estes hospitais têm que os ter e têm que, vamos dizer, portanto, são penalizados se incumprirem numa série de regras. Portanto, ou seja, isto agora obrigava quase a fazer uma auditoria para perceber o porquê do governo não querer acabar com estas parcerias público-privadas. Portanto, é mais do que um relatório de um Tribunal de Contas, mas teria que ser aqui uma auditoria completamente independente ao sistema, e não só aos números, mas ao sistema para perceber. Não se percebe o que é que está por trás disto. Mas, a meu ver, é novamente uma cegueira ideológica e estamos, efetivamente, a voltar para trás com o passivo que deixámos com a pandemia, a agravante que isso traz para os utentes, para todas as pessoas do Concelho, em paralelo, quando pensamos depois nos cuidados de saúde primários, que também temos não sei uma quantidade enorme de pessoas sem médico de família, não temos vamos dizer, aquilo que os cuidados de saúde primários deveriam dar, que era o trabalhar na prevenção. Portanto, como não trabalhamos na prevenção, quando as pessoas acabam quando vão ao médico já é doença efetiva, ou seja, é dramático para o Concelho, e sei que a Iniciativa Liberal está focada, não é à toa que estamos a falar nesse tema, é um tema que vai ser puxado, vamos estar muito atentos e, acima de tudo, além de estarmos atentos, vamos efetivamente meter as mãos na massa e perceber o que é que podemos fazer para evitar que isto aconteça. Muito bem, obrigado, Filomena. Vou aproveitar. Deixa-me reforçar em 3 palavras. Sim, mas peço mesmo capacidade de síntese, por favor, Eunice. Reforçar a importância do Hospital do Beatriz Ângelo para o Concelho de Mafra. E o que o Hospital Beatriz Ângelo hoje em dia significa para Mafra. Nós estamos a falar, Mafra tem um conjunto de população de 86 mil pessoas e é servida, mais de metade desta população é servida pelo Beatriz Ângelo e muito bem servida. E, portanto, para nós, Iniciativa Liberal de Mafra, é fundamental sermos aqui defensores da continuidade desta PPP, porque ela tem oferecido uma qualidade e um acesso de serviços de saúde que os mafrenses precisam muito de continuar a ter, e nós vimos o que é outros hospitais que foram retiradas as PPPs e a forma como a qualidade dos seus serviços degradou, nomeadamente o Hospital de Braga. Portanto, reforçar para Mafra
uma palavra muito, muito forte de que vamos lutar para que a qualidade do serviço do Beatriz Ângelo se mantenha e essa é atualmente garantida sendo uma PPP. Obrigada, Francisco. Muito bem, André. muito bem. Ok, muito bem. Vamos aqui ver então. Se calhar então sugiro ao Filipe, vou passar a palavra ao Filipe para um comentário final. Não sei se queres introduzir aqui, é que já passámos bastante da hora e temos mesmo que iniciar o fim da sessão. Filipe, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, entretanto. Já vos estão a ouvir. Ia só acrescentar o importante que foi esta conversa entre todos. Mostra que nós estamos individuais, fechados nas nossas caixinhas, como alguém já referiu, mas estamos aqui a pensar como um todo. Nós não estamos a pensar só em Odivelas, nem em Louros, nem em Cascais, nem em Oeiras, nem em Lisboa, estamos a pensar numa região, porque o bem de um concelho é o bem de toda uma região. E vamos com certeza manter este diálogo com mais iniciativas desta natureza para discussão de temas mais em concretos, projetos estruturantes e que sejam integradores de toda a área metropolitana, porque a área metropolitana, quanto mais forte for, mais os nossos concelhos também serão. Significa que os nossos concelhos estão na rota do desenvolvimento. E aqui, mais uma vez, agradeço a todos mesmo. A esta hora, estamos aqui, uma quinta-feira, sendo amanhã dia de trabalho, estamos aqui a debater estes temas, e dar os parabéns a todos pelas vossas excelentes intervenções e terem partilhado estas vossas reflexões com todas as pessoas que nos estão a ouvir. E desejar o maior sucesso para todos, porque tenho certeza que o sucesso vai ser muito mais surpreendente que aquilo que estamos à espera. Vamos ter muito sucesso, as pessoas vão reconhecer o nosso trabalho e as nossas propostas, e espero que aqui em setembro estejamos aqui a falar já de como é que vamos implementar as nossas propostas em cada um dos nossos concelhos. Muito bem, muito obrigado, Filipe. E aí, por último, aqui em jeito de conclusão, vou lançar aqui um desafio ao Bruno Horta Soares. Bruno, para onde é que nos leva o liberalismo? Qual é que é o caminho? Eu espero que nos leve neste sentido, mais uma vez, no caminho da esperança. E acho que se há coisa que temos aprendido nestes últimos anos, e eu acho que tem vindo a crescer, é este sentimento de esperança. Os outros, de facto, quando começam a falar demasiado de nós, eu acho que nos ignoravam, e neste momento a preocupação que têm é o sentimento da energia e esta sensação de que a política que tentamos fazer é realmente diferente dos outros. E quando nós começamos a sentir que isso é visto como uma ameaça, é porque estamos a fazer o nosso trabalho corretamente. E isso é o sentimento mais gratificante que eu tenho. A esperança materializa-se porque se perguntarem a qualquer um, se eu perguntasse a qualquer um de vocês e se perguntarem às pessoas que acreditam na iniciativa liberal, se estão a esforçar muito para defender as ideias que nós estamos a defender, a sensação que eu tenho é que todos dirão que não, porque é o que vem à sua volta. Portanto, o que está neste momento, nós não estamos a travar uma guerra ideológica, apesar de nos tentarem todos os dias trazer para esse combate ideológico. A única guerra que existe aqui é da teoria e da realidade. Ou seja, para onde o liberalismo nos leva é para a realidade. Porque a realidade que nos vendem já não casa com a realidade que as pessoas vivem todos os dias. Portanto, nós estamos aqui amarrados a uma realidade que eles dizem que é realidade, mas que é política. Nós hoje mostramos aqui, e é um sinal também, que vivemos numa realidade administrativa que não é a realidade das pessoas. As pessoas acordam no Cacém, vêm trabalhar para a parte das nações e voltam para o Cacém, ou estão em Louros e vão para Sintra. Portanto, as pessoas não estão amarradas nas fronteiras burocráticas e administrativas onde existem. Portanto, nós cada vez mais as pessoas não se sentem identificadas com esta pressão que é eminentemente de poder político e administrativo. Portanto, o liberalismo é muito isso, é só a realidade. Ou seja, é aquilo que nós vemos à nossa volta. E é um conjunto de pessoas que, ao verem que o que está à sua volta não casa com as suas esperanças, as suas ambições, o potencial que sentem ter, somos cada vez mais a sentir isto. E eu gostava de deixar essa nota, se na altura que nós criámos a Iniciativa Liberal, havia muitas pessoas à nossa volta cuja
a ideia é, pá, porque é que não te metes no CrossFit, não é? Ou seja, metem coisas que deem mais jeito. E havia muito isto, pá, política, mas isso é tão chato, mas porque é que estão a ter na política? Hoje essas mesmas pessoas já perceberam que não podem, ou seja, o ficar quieto já não é estar igual. E quando há essa sensação de que cada vez mais as pessoas à nossa volta percebem que se não participarem, se não tiverem iniciativa, já não é igual, é piorar todos os dias. Então essas são as mesmas pessoas que agora me ligam e dizem: Bruno, eu quero entrar, Bruno, eu quero participar, como é que eu posso ajudar? E isso é o tal sinal de que as pessoas já não conseguem ficar indiferentes. E quando as pessoas já não estão indiferentes, quando nós vemos o arraial em que os jovens não estão indiferentes e querem mostrar e querem aparecer e querem estar connosco, nós somos de longe o partido que neste momento tem mais realidade e que mais diretamente se liga às pessoas reais e às pessoas que existem e à missão das pessoas. E é isso que nós acreditamos. Portanto, nós queremos dar essa liberdade. Aquelas pessoas que, como o Paulo dizia, eu cresci no Cacém, cresci em Martins, portanto eu sou dessa zona, essas pessoas são amarradas na tal miséria para poderem precisamente não ter essa ambição. Mas nós mostrarmos que as pessoas não é um estado, a pobreza não é um fim, é um estado, é um momento. E todas essas pessoas, como qualquer pessoa, querem, desejam. Nós hoje tivemos esta história, a gente está emocionada, uma criança de 2 anos, porque isto somos nós acreditamos nas pessoas. E não foi o Estado que foi o Estado, foi as polícias, mas foram as pessoas que foram atrás umas das outras. Portanto, as pessoas, quando perceberem, acho que vão perceber, podem cuidar umas das outras, mais do que estão a dar ao Estado, para o Estado se cuidar a si próprio. Eu acho que todas as pessoas, não precisam ser todas, não é? Mas cada vez mais vão apoiar a causa liberal. E apoiar a causa liberal é apoiarem-se a elas próprias. E esta é a principal mensagem. Não é apoiar o Estado, não é dar 10 para depois o Estado se pagar com 8 e devolver 2, não é? Ou seja, é de facto deixar esta confiança que nós podemos interagir e o Estado estará lá sempre para evitar os abusos, evitar os excessos, controlar aquilo que naturalmente a sociedade também precisa de controle e de organização. Ou seja, o Estado precisa de ser burocrático e às vezes quando nós dizemos isto pode não ser bem entendido, mas basta perceber de gestão para perceber que a burocracia foi algo criado precisamente pelo Max Weber, pelo Taylorismo, pelo Fordismo. Quando o resultado é previsível, a burocracia faz sentido. E isto é o que, à nossa volta, os socialismos, os partidos ainda não perceberam. Eles têm estruturas administrativas que estão preparadas para a certeza, estão preparadas para algo que é expectável, adotam modelos tradicionais que não estão minimamente adequados àquilo que é a vontade. Nós, cada vez mais, as pessoas, já não é por grupos, é singularidade. Cada pessoa quer ser tratada como um indivíduo. E o Estado não tem condições para o fazer, não deve fazer. Portanto, o Estado deverá conseguir sempre tratar da papelada, porque é sempre igual, idealmente, mas tudo o que tiver a ver com a interação com o cidadão, em que cada doente tem que ser conhecido, cada doença tem que ser conhecida, cada expectativa tem que ser conhecida, o Estado não pode fazer isto. Não pode, porque não tem condições para o fazer e não é, por definição, uma função do Estado. Portanto, continuamos a tentar passar esta ideia que dá, mas não dá. Okay? Portanto, não dá por definição. E não dá por definição porque nós hoje conhecemos o mundo e nós sabemos as empresas e as pessoas, felizmente, conhecem o mundo. E as pessoas não vão aceitar e já não estão a aceitar serem tratadas todas por igual, como se fôssemos todos iguais. Portanto, é isso que é o liberalismo, é a esperança de cada um poder ser tratado naquilo que é a sua ambição, no seu potencial, e é isso que nós certamente vamos dar uma lição, já em setembro, não, nós vamos dar uma lição até setembro. Isto nós já estamos a dar. O Paulo andar nos comboios, nós fazemos um arraial, andarmos na rua, todos vocês andarem nos vossos bairros, isso é a principal lição. Isso é a lição que não queriam que nós dessemos, queriam que nós fôssemos em coligações e que nos escondêssemos, e nós dissemos, não, nós não somos como o PS, tem vergonha de ir a eleições presidenciais, tem vergonha de ir às eleições do Porto, só vai às eleições que sabe pode ganhar. Não, nós vamos às eleições porque é isso que é um partido. É falar, é dar voz, porque se não quiséssemos ter isso, íamos para o CrossFit, como eu estava a dizer. Portanto, é importante e acho que é o maior sinal, é nós queremos ser partido e estarmos a afirmar, como estava o Paulo também a dizer, sermos a principal oposição em Portugal. E se um deputado consegue ser a principal oposição em Portugal, imaginem muitos destes que aqui estão a serem eleitos dos seus conselhos, o que é que nós não faremos por este Portugal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Bruno. Pronto, em jeito de conclusão, contribuímos certamente para desmistificar um bocadinho o liberalismo e todos os mitos que são criados em torno do liberalismo. As respostas obrigam necessariamente a algum desenvolvimento e nem sempre são respostas simples e facilmente temos aqui um debate muito interessante. Reitero o meu agradecimento a todos vós, candidatos, pela presença neste debate.
neste live do Facebook. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam ao longo da sessão. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Parece que me brinco que me deram hoje à tarde. Viva a vida. É isso mesmo. Obrigado, Muito obrigado a todos. Obrigado. Parabéns, iniciativa. Sucesso para todos. Obrigado.